Sabe quando você vê um filme muito inteligente e fica horas e horas pensando sobre ele depois de assistir? Fica quebrando a cabeça para tentar decifrar algum enigma, como o significado do monolito no filme 2001, para entender alguma passagem muito complicada, como as viagens no espaço-tempo do filme Interestelar, ou simplesmente intrigado com a mensagem do filme, como em O Clube da Luta, Her e Laranja Mecânica. A gente também ficou. Tanto que a gente resolveu fazer uma edição especial da Super só sobre isso. Ela chama os 50 filmes mais inteligentes da história. E está sendo lançada neste mês, nas bancas da internet, no Goodreads e onde mais for. Ela foi escrita por um jornalista, o Alexandre Carvalho, que é super especializado em cinema, já teve uma publicação dedicada a cinema, que era a revista Paisá. Já fez outras edições especiais sobre cinema aqui para a Super também, e que é bem polivalente, tanto que ele é autor de um dos livros mais legais aqui da coleção de livros da Super, que chama Freud para Entender de uma Vez. Dá uma olhada na Amazon, tudo vale a pena. E o Ale tá aqui com a gente. Bom, eu sou o Alexandre Versinhassi, diretor de redação da Super. Eu sou Bruno Garatoni, editor da Super. Eu sou Alexandre Carvalho, que vou conversar com esses nobres entrevistadores. E é isso aí. Ale, pra gente começar por cima essa conversa aqui, pra você qual que é o filme mais inteligente de todos os tempos? Difícil falar num só, mas eu diria assim que um gosto pessoal é o Fahrenheit 451, um filme de meados dos anos 60 do François Truffaut. É um filme, eu acho isso porque ele se encaixa numa noção de filme inteligente que a gente pode ter, que é do filme ter uma visão de mundo e uma visão de cinema também. Fahrenheit 451 é o da queima dos livros, é o da queima dos livros, né? Isso. O pessoal que a gente tem, então, ele tá sendo, acho que é bem popular, né, tal, entre certos governantes brasileiros hoje. Pois é, né? Nessa época em que livros são vistos como um amontoado de coisas escritas. Pornografia do Machado de Assis, né? Tá, essa coisa toda que a gente tem que afastar da sociedade. Mas, para quem está nos ouvindo e não assistiu o filme, basicamente, qual é a história? O governo queima publicações impressas? Isso. Por que motivo? Estamos num futuro indeterminado, no qual amor pela literatura virou um delito terrível, assim. Então, qualquer pessoa que tiver livro em casa, leia jornal, revista, está praticando um crime de amor ao conhecimento. É uma sociedade distópica e autoritária, opressiva, que não permite que as pessoas leiam. E o protagonista do filme, que é um bombeiro, ele é o cara... É engraçado, porque é um bombeiro, mas a missão dele é queimar livros que estejam na mão dos leitores subversivos. Ah, né? tá. Você tem essa brincadeira orwelliana que o cara, né, o que vai evitar incêndio é o que bota fogo. É, exatamente. E esse cara, no meio do filme, vai conhecer uma moça, uma subversiva, vai acabar sendo convertido aí para a causa dos rebeldes e vai começar também a gostar de livro. Tem uma coisa bacana que eu disse aí de visão de mundo e de visão de cinema, é que também o François Truffaut, ele faz uma coisa de você colocar muitas cores vermelho e laranja para fazer uma referência àquele fogo que vai acabar com os livros. E essas cores, elas só ficam amenas mais pro final do filme, num lugar idílico que é assim a Ilha dos Homens Livros, para onde vão os refugiados que eles se obrigam a... Cada uma das pessoas decoram o livro inteiro para poder perpetuar aquele amor ao livro sem ter o papel que é queimado, né? Então tá, quer dizer, você tem essa variação, quer dizer, não é só uma história muito legal que está sendo contada, né? Quer dizer, uma distopia na qual o fluxo de informação é proibido, né?
Quer dizer, então você tem ali também quer dizer, para você considerar um filme realmente inteligente, e aí você também tem essas sacadas cinematográficas aí, né? Tá? De você, por exemplo, conseguir fazer essa variação de cor para mostrar o ambiente, né? Exato, e pode ser de cor, pode ser de edição, pode ser em diálogos muito inteligentes, como a gente tem muitos exemplos aí nesse especial da Super que vai sair. Nesse caso é da fotografia, assim. Tem algum outro exemplo que você acha bem direto sobre que tenha uma história, diferente e tenha uma forma diferente de contar ela entre os clássicos aí? Bom, um caso bem clássico assim é o Psicose do Hitchcock, que você tem tanto uma história, ele meio que subverte assim a estrutura dos filmes ao falar de uma história de um doente mental, um cara que sofre de um distúrbio de identidade, uma coisa que não era ainda muito conhecida assim como tema. E ele faz isso de uma maneira revolucionária. Primeiro que até antes da metade do filme, você que está vendo o filme pela primeira vez, você acha que a protagonista é a mocinha do filme. Uma moça que é uma ladra e que ela tá fugindo da polícia e vai se refugiar num motel. E é engraçado, né? Porque você pensa no Psicose, todo mundo, né? A humanidade inteira pensa no Psicose como a cena da banheira. E aí quando você vai assistir o filme, né, às vezes ali pela segunda vez, terceira vez, aí você lembra que você vê a coisa começa com a história da menina, né? É a história da menina indo, ela faz um roubo, ela rouba uma grana ali, né? Tal, exatamente. E foge, né? E aí realmente você fica achando, opa, temos a história de um roubo aí. Isso. E quando você vai ver a menina que é a protagonista do filme, desculpem o spoiler, mas... Não, vamos... E aqui a gente vai falar, vai ter spoiler de tudo, quem não quiser ouvir pode desligar. A mulher morre assassinada, não é no final do filme. Não é um clímax ali nos últimos minutos. É antes da metade do filme. A partir dali, não tem mais ela. O filme todo fica centrado na investigação do assassinato dela e da loucura ali do Norman Bates. O cara que tem esse distúrbio de identidade. Ele acha que ele é ao mesmo tempo ele próprio, né, o ego dele mesmo, e acha que é a mãe também. Então ele conversa consigo mesmo. A gente tem duas coisas muito inteligentes do filme. Primeiro que é uma visão freudiana do Hitchcock. O Hitchcock teve muitos filmes em que ele se inspirou na obra do Freud. Tem até um filme que é uma homenagem à psicanálise, que é o Spellbound, que é Quando Fala o Coração, que é sobre dois psicanalistas, mas aí podemos falar em outro momento. Tem até uma análise daquele filósofo Zizek, o esloveno, dizendo que o motel, ele tem ele reproduz as três instâncias da tópica, que é a estrutura da mente que o Freud idealizou. Então, embaixo, onde está lá a mulher empalhada, a mãe dele, é onde o Norman Bates está mais doidão. Então, é onde fica o id, que é a parte da nossa mente que não tem freios, que quer ter satisfação imediata e para onde qualquer loucura é autorizada. No andar térreo do motel é onde está o ego. Que é o motel em si, né? Que é o motel em si. É onde o cara tem que se sujeitar às exigências da realidade. Que é como Freud dizia que era o ego. E em cima, onde está a mãe repressora, é onde está o superego. Que não deixa ele fazer as coisas, não deixa ele se envolver com mulher e que acha um absurdo ter uma mulher nua tomando banho num chuveiro. Que trava a sexualidade dele toda, né? Uma coisa que eu gostaria de puxar aqui, falando um pouco do Psicose também, é do seriado que fizeram. É do Bates Motel. Eu passei anos ali vendo aquele negócio na Netflix sem dar atenção, achando que era só uma coisa adolescente, loosely based, né, tal, na obra. E aí você pega pra assistir, cara, aquilo é uma baita releitura, tem um respeito com a obra do Hitchcock gigantesco. É uma obra longa, é uma novela russa ali, são 5 temporadas, mas ele não se arrasta. Ele cria uma personalidade para a mãe do Norman, a Norma,
que é a Vera Farmiga faz, e cria uma mulher muito charmosa mesmo, até para dar um pouco dessa ideia de complexo de Édipo dele, e vai te apresentando para a decadência do personagem. Você vai conhecendo o Norman Bates como um cara adorável, primeiro, igual no próprio filme, né? No próprio filme ele é um cara simpático ali no começo, ele não é um cara que mete medo, tanto que a menina arrasta uma asa pra ele ali. E na série é isso mesmo, ele é um menino sedutor ali, não lembro o nome do ator agora, mas é o que fez o The Good Doctor também. É um menino muito charmoso e também. E a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Aquele menininho. E era isso, aí você vai vendo a construção, vai construindo os personagens, vai colocando personagens laterais ali e tal, bem interessantes também, mas é isso, você vai vendo o Norman se afundar cada vez mais na psicopatia dele, digamos assim. Em um momento muito alto da série, numa hora que você já tá na quinta, lá, acho que é o sexto e o sétimo, ou o quinto e o sexto episódios da quinta temporada, que aí eles são o filme. Que aí chega um momento que o Norman começa bem novinho, ele vai até envelhecendo. Ele começa menino ali, o ator também vai envelhecendo e tal. E aí chega uma hora que, vai precisar do filme. Você vê, no filme, o Norman lá tem seus 20 e poucos, é um adulto, é o gerente do motel, né, tal. E já matou a mãe, né? Então, como pode dizer, só lá pra quinta temporada que o cara já vai ter, na série, que o cara já vai ter matado a mãe mesmo. Aí você fala, putz, agora vai ter que ter o filme. E aí é muito bonito. O episódio pega e aí começa focado na menina. A menina, nesse caso, é a Beyoncé, né, tal, que é justamente pra dar uma carga. Então chamaram, basicamente a mulher mais famosa do mundo, né, tal, tipo, pra fazer. Que bom que ela aceitou, porque ela fez muito bem e ela faz muito bem uma versão século XXI. E aí é isso, então começa com... Então ele refaz o filme e aí tem uma surpresa muito, muito grande, porque você espera que só vai ter a cena da banheira, o Norman vai pegar e vai matar ela. E aí tem uma surpresa muito bonita. Falei que ia sair dando spoiler adoidado aqui, mas esse eu faço questão de não dar, porque acho que muita gente não viu a série, porque, 5 temporadas também é complicado. Mas é isso, pra quem não viu e é cinéfilo, vai ter uma baita experiência vendo essa série. Ale, uma coisa que eu descobri lendo o dossiê, edição especial da Super que você escreveu, é sobre o Blade Runner. Nunca tinha me ocorrido, por exemplo, que o nome do protagonista, o policial Descartes, vem de Descartes, René Descartes, do penso logo existo, e isso se aplica aos robôs, aos replicantes. Explica um pouco mais pra gente. Isso leva àquela coisa de você pensar até onde você matar aqueles replicantes, você isso vira uma ação imoral, né? Porque você, de repente, eles são seres que pensam, que sentem. Os replicantes mais evoluídos tem memória, tem umas memórias que são implantadas, mas são memórias, eles são réplicas praticamente perfeitas. E voltando ao Descartes, é aquilo de você, penso, logo existo, eles existem, eles são quase como nós. E aí fica até aquele enigma, né? Aquela polêmica de... E o personagem do Harrison Ford, né? Ele mesmo também, o replicante? Pois é. Tem lá a versão do diretor, que saiu 10 anos depois, que tem um detalhe no final que dá a entender que ele é também. Sim. Né? Então, é bastante curiosa. Uma coisa legal desse especial é que a gente fala de filmes de ficção científica, de viagens no tempo, de sociedades distópicas, de filmes que revolucionaram a linguagem cinematográfica, mas em todos tem um pouquinho de filosofia, né? Apesar da gente até ter criado uma seção ali de filmes filosóficos, todos têm um pouquinho, porque eles parte da investigação do ser humano, estimulam o autoconhecimento. Um filme que tá ali, que ele é filosófico sem ter grandes pretensões, né? E que chama muita atenção, né? Porque a gente aqui na Super sempre gostou bastante. É o Feitiço do Tempo, né? O que você acha que o Feitiço do Tempo tem ali de
de especial. Feitiço do Tempo, pra quem não lembra, é o filme lá do Dia da Marmota, em que o Bill Murray acorda sempre no mesmo dia. Sim, primeiro que ele tem uma mensagem, ele acabou sendo, logo um pouco depois do lançamento, ele acabou sendo eleito aí por várias entidades religiosas como um dos filmes mais espiritualizados de todos os tempos. É mesmo? Isso. Caramba! Primeiro que ele repete ali uma visão do purgatório, né? Do cara que tá ali preso até ele melhorar, assim, espiritualmente, talvez, e começar a praticar boas ações, a pensar na própria vida. Isso nos leva a um monte de reflexões, como o que a gente faria se a gente só tivesse um dia a mais para viver, né? Ou se fosse sempre esse dia, né? Como a inspiração que meio que norteia esse filme, que é do Nietzsche, a ideia do eterno retorno, assim, que tá lá no Gaia Ciência. No filme, né, pode parecer pueril, mas ele conclui, né, que ele precisa ajudar mais as pessoas. Isso. Né? Ele vira simplesmente alguém e ele vai ganhando habilidades ali, né? Tá? Que ele aproveita aquele tempo ali, sei lá, para aprender, para virar um grande músico, para aprender a tocar muito bem, para aprender a fazer escultura muito bem. E tudo isso ele tá com o propósito de fazer o bem, de agradar as outras pessoas, né? Então... Sim, ele é um poço de arrogância até então, e quando ele começa a praticar o bem, a ser generoso, ele recebe benefícios em troca. Ele vira um grande músico, ele começa a ser adorado pelas pessoas e a sentir prazer naquilo. Então eu acho que tem uma mensagem aí de você viver intensamente, de você procurar boas ações. E uma coisa que eu acho bem legal ali é que, no fundo, né? Todo mundo meio que tá num grande dia da marmota. Lógico, né? lógico. Você pega ali e tá, poxa, realmente, a vida é isso. Você acorda e todo dia ele é basicamente igual ao outro. E a única coisa que vai poder fazer mudar alguma coisa é a forma como você lida com isso, né? Se você não usar seu livre-arbítrio para mudar alguma coisa no seu dia a dia, todos os dias vão ser iguais. Como o 2 de fevereiro da maldita marmota. E mesmo você usando, em certa medida, eles são iguais, historicamente, né? Se você tirar a cobertura de diferenças que há entre os atos das pessoas ao longo da história, tem uma essência que é inevitavelmente, e sei lá, para alguns tristemente, para outros talvez reconfortantemente, idêntica. Não tem como escapar disso. Então, já que não tem como escapar disso, vamos pelo menos tornar isso mais agradável. Isso, né? Nos pequenos gestos, né? São coisas que ele começa a falar de uma forma simpática com uma atendente que até então estava com a qual ele era grosso. Isso vai mudando toda a dinâmica do filme. É muito inteligente, né? Isso é legal também porque gera uma outra questão de filme inteligente, tem uma edição de filmes inteligentes. Então é só filme chato, cabeçudo, filme papo cabeça. Não é, você pode encontrar filme inteligente em comédia romântica como essa, num romance como Te Amarei para Sempre, que é um filme que fala de viagem no tempo, um dos raros filmes a abordar a questão da viagem no tempo de uma forma cientificamente correta. Isso é engraçado, né? Porque o filme, ó, pelo título em português, né? Poxa, Te Amarei para Sempre. O título original, ele é um pouco mais instigante, que é A Mulher do Viajante do Tempo, né? The Time Traveler's Wife, que é baseado num livro, né? Homônimo, A Mulher do Viajante no Tempo, que é um livro meio cultuado ali, mas ali como filme, ele não fez muito sucesso. Ele é tipo nota 6 e pouco no IMDb. Isso é só minha opinião pessoal, que não vale nada, mas é o meu filme favorito, é o filme que eu mais assisti. Então, explica pra gente por que ele faz a viagem do tempo de um jeito correto. Eu li em algum lugar, não sei se é verdade ou não, que a viagem no tempo ela só seria possível para frente, não é isso? A gente tem isso. A viagem no tempo, cientificamente, o que é possível fazer é viajar para o futuro, por um motivo muito simples. Se você passar por uma aceleração muito forte, muito, muito, muito forte, que só uma espaçonave poderia fazer, uma espaçonave com tecnologia que não existe hoje, mas se você passar por uma aceleração muito forte, o tempo
você vai criar uma distorção tamanha no tempo. O que vai acontecer? O tempo vai passar mais devagar para você e mais rápido para os outros. Então você faz essa viagem, você passa por essas acelerações fortes, e aí quando você volta para a Terra, vai ter passado, vamos dizer, 100 anos aqui entendi. E só 1 ano para você. Você quase não envelheceu, mas aqui passou um tempão. Aqui passou um tempão. É de fato como se você tivesse viajado para o futuro. É uma viagem para o futuro, né? E a gente fala em espaçonave e tudo, não, teoricamente poderia ser numa montanha-russa, mas é que essas acelerações têm que ser muito grandes, tem que chegar a velocidades muito próximas da velocidade da luz, que é a maior velocidade possível. Então, quer dizer, ir para frente, dá. Ir para trás, não existe nenhuma teoria da física, nenhuma ideia da física que possibilite, que abra uma porta para você voltar ao passado da mesma forma igual o Marty McFly faz no De Volta para o Futuro, né? Seria muito bacana, mas a gente não tem nem em teoria. Ir para o futuro é uma questão de engenharia. Basta construir alguma coisa que consiga ter essa aceleração, aí você vai ter os primeiros viajantes do tempo que vão ir para o futuro. A gente não vai se comunicar com eles, né, tal, mas eles vão ter feito a viagem para o futuro. Para o passado, não existe nenhuma teoria que abra para isso. E aí, o que você tem? Na maior parte dos filmes de viagem no tempo, basicamente todos, alguém volta ao passado e faz mudanças no passado, né? Porque é mais legal. É simples. A vida é chata já o suficiente, né? Senão não tem conflito, né, pro filme. Exato, tanto que eu acho que o De Volta pro Futuro, na minha cabeça, é o filme ali, vamos tentar falar rapidinho. Todo filme precisa ter um problema, né? Começa a história, vem um problema. Qual que é esse problema? Alguém quer te matar, tal. O problema do De Volta ao Futuro é magnífico, porque ele vê que ele começa a desaparecer na fotografia. Ele e a mãe dele, em vez de namorar com o pai dele, se apaixona por ele. Ele fala, meu Deus, eu preciso mudar isso. Esse é o maior problema. Do meu ponto de vista, é o problema mais legal que já foi colocado num filme na história. Mas voltando à ciência, o lance ali tal de voltar no passado e mudar as coisas, o que eu queria dizer, mesmo que você crie uma teoria física que possibilite a viagem ao passado, estamos abertos, a física está aberta para isso, mesmo que você crie essa possibilidade, isso dá um probleminha. Que, de acordo com o nosso amigo Albert Einstein, a existência toda, difícil explicar em poucas palavras, mas já tá escrita, não existe, né? É meio que já está escrita. O que o Einstein disse ali até numa situação que não existe diferença entre passado, presente e futuro. Não existe diferença. O que ele quer dizer? A realidade, ela é uma grande paisagem que meio que já está escrita. A gente não, é impossível prever o futuro porque a gente não consegue prever o que vai acontecer mais adiante. Porém, ali tal, a realidade é um plano que já está desenhado. A teoria da relatividade diz isso. E aí qual que é o problema? Se você volta para o passado, né, e faz aquela coisa ali tal de matar o seu avô antes que o seu pai nasça, aí você fala, pô, mas como que você matou o seu avô, né, tal, se você nem nasceu para poder matar o seu avô? Dentro da realidade. Isso é um problema. O único jeito de escapar disso é você criar a ideia de universos paralelos e tal. Que também não é incorreta, mas é uma beira fantasia. Que é o que tem no Interestelar? No Interestelar, não. O Interestelar, ele tenta fazer, ele faz numa linha só. Tem universos paralelos mesmo ali e tal. Tem no Contra o Tempo, do Duncan Jones. Assim, esse é um filme legal, que lida muito bem com a ideia de universos múltiplos, né, tal, da física quântica. Mas voltando bem rápido ali, a pergunta do Bruno, de por que o Time Traveler's Wife é um filme correto em relação à viagem no tempo. Porque as idas e vindas dele no tempo não alteram nada. Elas só contribuem para a construção de uma paisagem que já existe. Então vamos dar um exemplo. O filme meio que começa com o sujeito, tem um protagonista ali e tal, o cara tá lá na dele. Aí vem uma menina linda ali e tal, e abraça ele e fala, nossa, como você tá jovem aqui e tal.
Meu Deus, pô, não, vamos trocar telefone. E o cara, mas quem que é essa menina, né, tal? E assim, é a primeira vez que ele tá conhecendo a menina, mas não é a primeira vez que ela está conhecendo ele, porque ele já, quando ela era muito mais jovem, ele que tinha feito uma viagem no tempo no futuro, já tinha conhecido ela lá no passado, então ela já conhecia. Complicado colocar tudo isso sem desenhar literalmente. Mas é assim, a construção da realidade, ela vai se dando pelas idas e vindas. Então, quer dizer, o presente que você vê, que é muito o relacionamento deles dois, o casamento deles dois, é construído por viagens ao passado que ele vai fazendo no futuro. Então, quer dizer, tudo se junta para moldar um presente que você já conhece. Não é que o presente está sendo mudado o tempo inteiro. E precisa de uma inteligência maluca para fazer isso. Eu não lembro de outro filme ou de outra obra que consiga fazer isso. Eu assinaria que Albert Einstein em pessoa viraria fã desse filme. Quando ele vai pro futuro e ele volta para contar um pouco para ela das coisas que acontecem, ele conta como, ó, isso é certo, vai acontecer. Não é que a gente pode fazer alguma coisa agora para mudar. É uma verdade estabelecida. Ela fica grávida e ele fala, ó, vai nascer, vai ser uma menina, vai chamar tal. E ela aceita. Isso é uma coisa bacana também, que é como se ela também fosse já... ela manjasse da teoria da relatividade, já fala assim, porque ela aceita tudo que ele fala e ela falando, não, tudo bem, então é isso mesmo. Mas é que é um futuro bom, e se fosse um futuro... Mais ou menos. Mais ou menos. Acontecem coisas ruins também. Sim, porque o filme vai indo. Já então... que a gente vai dar spoiler, ele fala... Não precisa chegar e falar o finalzão, mas é meio óbvio ali tal, que de um cara que... E acho que creio que lá pelo meio do filme começa a aparecer... Qual que é um problema que começa a aparecer ali? Poxa, esse cara, ele já viajou para tempos em que ele já morreu. Ele já saltou para tempos ali tal, em que ele não está mais presente. Só que ele ainda não sabe o que aconteceu, porque ele ainda não fez a viagem. Que tem um momento, quer dizer, isso fica um mistério, mas tem um momento ali e tal que ele sabe que ele vai ter morrido, e aí ele não conta pra mulher, porque o cara não é nem louco, eu não vou falar, minha mulher tá grávida aqui, não vou falar pra ela, daqui a pouquinho eu não vou estar mais aqui entre nós, hein, mas aí ele vai cuidando. Ela vai cuidando, tem momentos muito emocionantes ali e tal. A filha dele herda essa condição, que no filme tem uma fantasia aí, é que isso é uma condição genética, então ela herda e ela também consegue viajar no tempo, então ela sabe que ele morreu. Então, aí eles preservam essa verdade da mãe. Eu gosto muito do filme, fui tentar ler o livro. O livro acaba sendo um pouco maçante, né? Até porque ele fica repetindo muito certas coisas, mas mesmo sendo um pouco maçante, eu acho que para quem assistir esse filme e gostar, vale a pena comprar o livro. Tem uma curiosidade ali, que a mocinha do filme é a Rachel McAdams, né? E ela é a mulher do viajante do tempo, nesse filme. E ela faz também a mulher do viajante do tempo em outro filme, que chama Questão de Tempo, e que aí é um filme completamente idiota, prefiro não falar dele aqui. Mas o legal é que a Rachel McAdams, ali, ela realmente é a atriz mais especializada da história, porque ela se especializou em fazer esposas de viajantes no tempo. Quem percebeu isso nem fui eu, foi uma editora antiga aqui da Super, a Ana Carolina Leonardi, mas fica a menção. Bom, outro filme também que se baseia, que tem uma base científica correta, é o Interestelar. Tem um tanto de fantasia, um tanto de especulação, mas o grosso ali é correto. Eles contaram com a consultoria do físico Kip Thorne, que foi o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2017. Eu acho que o filme, ele foi a primeira vez, né, até que você conseguiu mostrar um buraco negro de uma forma cientificamente respeitável, né? Tal, que mostra o buraco com 2 anéis, né? Porque ele é tanta gravidade que ele tem um anel no equador dele e um outro anel nos polos dele. Então, 2 anéis de matéria ali gigantes, que dependendo do buraco negro, é mais ou menos o que acontece. E uma coisa muito legal da forma que ele brinca com o tempo mesmo, né?
Porque aí você tem ali, perto do buraco negro, perto do buraco negro você fica viajando pro futuro o tempo inteiro. Ah, é? Não, exato, porque tipo, você Mas tem... isso é cientificamente correto. Não, corretíssimo. Por causa da aceleração? da gravidade. Por causa da gravidade. Legal. A teoria geral da relatividade, a grande graça dela é que ela equaliza gravidade e aceleração. Isso é uma descoberta do próprio Einstein mesmo. E equaliza em que sentido? Porque o Einstein já tinha descoberto que a aceleração distorce o tempo, igual a gente falou da outra vez, né? De que se você passar por uma aceleração muito grande, você viaja para o futuro. O Einstein descobriu que se você estiver sob uma gravidade muito grande, também acontece a mesma coisa. Né? E onde você vai estar sob uma gravidade muito grande? Perto de um buraco negro, por exemplo. Né? Perto de algum objeto muito massivo, né? Tá, o buraco negro é a coisa mais massiva que tem. Então, perto de você vai estar sob muita gravidade. E aí você vai ficando... As pessoas na Terra vão ficando mais velhas enquanto você para no tempo. Tem uma coisa bacana dos filmes inteligentes também, que é combinar esse conteúdo que até é um tanto erudito para a maioria do público, assim, com a coisa de que Hollywood estabeleceu que as pessoas precisam reconhecer padrões quando vão ao cinema. E o que é um grande padrão para eles? É um drama familiar. E ali tem o drama familiar, que é a relação entre a filha, que fica com o coração despedaçado quando o pai diz que vai sair numa viagem interestelar, né? E ela fala, puxa, nunca mais vou ver esse pai. E ele fala, não, a gente vai se ver ainda um dia. Acontece essa coisa dele ir para a proximidade de um buraco negro, o tempo passa mais devagar para ele, enquanto para ela tá envelhecendo. Então, o Nolan consegue costurar tudo isso, todo esse drama de sentimental, essa coisa, cheio desses fatos científicos corretos, o que é muito bacana. E aí o filme, a parte um pouco mais fantasia, a do filme ainda é instigante do ponto de vista científico. Porque ali, ele se vê dentro de um buraco negro uma hora que fala, é impossível, porque aí o cara vai... Beleza, claro que é impossível. Mas assim, quando ele se vê dentro do buraco negro, ele se vê ali, tá numa situação uma situação fantasiosa, em que outra civilização ali, né, outra civilização, que aí você não sabe direito ali tal, se é a própria humanidade no futuro, se é uma outra coisa, mas ele é colocado num cenário, né, dentro do buraco negro. Qual que é esse cenário? E que muita gente, você tem que ver o filme mais de uma vez até para começar a introjetar direitinho isso daí. Ele vê um monte de livros ali, né, tal, e esses livros, né, eles são a biblioteca da casa dele. E ele dá uma ideia de paisagem temporal. O que ele está vendo? Ele está vendo infinitas formas da estante da casa dele. Então, quer dizer, isso daí é a estante da casa dele no panorama temporal. Ele começa a explorar esse panorama temporal e aí uma hora, num pedaço ali, numa parte desse panorama, ele encontra a filha dele no quarto, né? E aí tem um retorno pro início do filme. Nisso daí ele tá também lidando com a viagem no tempo de uma forma correta. Porque ali, no começo do filme, o que acontece? A menininha tá no quarto, ela começa a falar com um fantasma. E ali, depois de todo o filme transcorrido, depois de décadas terem se passado na Terra, mostra que o tal do fantasma ali era o pai dela viajado no tempo, né? Era o pai dela ali, era o pai dela dentro do buraco negro. Mas aquilo dá uma ideia da maluquice que é o panorama espaço-temporal inteiro. Porque, de fato, se for possível ir ao passado, e no Interestelar tem essa pequena volta ao passado de alguma forma, a única coisa que você vai poder fazer, você não vai alterar nada, né? E no Interestelar, realmente, não existe uma alteração. Ele simplesmente vai e preenche, né? Ele mostra que um mistério que estava acontecendo no início do filme foi causado pelo próprio protagonista. E ali rola uma fantasia ali no final, que é ele conseguir voltar desse buraco negro. Ele já ultrapassou ali o horizonte de eventos, né?
Tem uma gracinha que eles fazem na explicação, né, tal, que é tipo que a tal da civilização lá do futuro longínquo, que eles dão uma fórmula ali e tal pra eles de como manusear a gravidade. Então aí você simplesmente imagina, não, então se você tem essa fórmula para manusear a gravidade, ali tá. Tudo é possível. Então tudo é possível. Você consegue tirar uma coisa de dentro do buraco negro. Sim, mas é claro, né, tal, diante da física que a gente conhece, que a gente vai vir a conhecer, é muito difícil você tirar alguém de dentro de um buraco negro. Bom, a gente já falou aqui bastante sobre ciência hard. Mas vamos entrar, então, em alguns filmes que falem sobre a mente humana, que falem sobre mistérios da mente humana. Qual, Ale, que no seu ponto de vista é o mais instigante entre filmes que adentrem a mente humana? Eu acho que mais, voltando também àquela ideia de que é um filme que tem algo a comunicar e também reproduz isso com um cinema muito inteligente, é o Amnésia. Também do Christopher Nolan, né? Estamos aqui repetindo alguns filmes dele. Porque ele te coloca dentro da cabeça de um amnésico. Então você vive aquela subjetividade, só que dentro da cabeça de uma pessoa que não lembra o que aconteceu 5 minutos atrás. O enredo aconteceu um crime, assassinaram a mulher do cara, do protagonista, ele foi nocauteado aí nessa ocasião, e a partir daí ele não lembra de mais nada, ele só lembra de todas as coisas que aconteceram depois disso. Ele só lembra de tudo que aconteceu até o assassinato. Até o assassinato. Mas, qual que é o conflito? Ele quer, por si só, investigar quem foi o criminoso. Só que como ele é um amnésico, ele não tem memória de curto prazo, ele se baseia em fotos de Polaroid que ele tira ao longo do dia, enquanto ele vai investigando, e faz pequenas anotações nessas fotos. Então, toda vez que ele acorda no dia seguinte, ou depois de uma soneca que ele tirou durante o dia, um desmaio, qualquer coisa assim, tudo que ele tem para se basear é isso. São essas fotos com essas pequenas anotações. Agora, qual que é o grande lance cinematográfico do filme? O Christopher Nolan faz 2 narrativas paralelas. Uma é de trás para frente. Quando ele está amnésico, o filme começa com ele matando o suposto assassino da mulher dele, e isso vai voltando em cada sequência, mostrando como que ele foi chegando a essa conclusão. E tem uma outra narrativa, que é a narrativa no tempo linear da gente mesmo, dizendo... mais ou menos ele num quarto, falando ao telefone, para explicar as coisas, para o espectador entender um pouco qual que é a condição dele de amnésico. Ele fala, pois é, eu tenho esse problema. Sim, porque precisa fazer isso, né, tal, pra você conseguir pelo menos sacar o que tá acontecendo. Pra você sacar. Mas igual você falou, né, cara, qual que é a grande coisa desse filme? Ele faz com que o espectador se sinta amnésico, né? Ele vai te apresentando as situações e você... Nossa, mas eu não sei o que aconteceu antes. Não, e o protagonista também não. E mesmo assim ele consegue fazer ele cria toda uma história e com um belo final ali, com um final surpreendente, em que você tem uma revelação. Uma coisa ali, legal, né? É que essas 2 narrativas, uma hora elas vão se encontrar o de trás para frente com a linearidade normal, e acontece também de que você começa, conforme você vai descobrindo quais foram as coisas que o levaram a ter aquela conclusão do assassino, você começa a desconfiar da memória dele. Exatamente. Aí você começa, por exemplo... Da interpretação que ele faz. Da interpretação dele, e aí você começa a não saber direito mais se alguém matou a mulher dele mesmo, ou se foi ele que matou a mulher dele por acidente. Ou se foi um sonho,
ou se foi alguma outra coisa. Ou se é alguma coisa ou se é uma muleta que ele usa pra explicar, pra dar algum sentido pra vida dele, que talvez não faça sentido at all. Tem uma fala desse personagem, que é interpretado pelo Guy Pearce, que é: a memória muda o formato de um quarto, a cor de um carro. Lembranças podem ser distorcidas, são só uma interpretação. E é verdade, né? A gente, às vezes, quando lembra de uma coisa da nossa infância, ela aconteceu de uma forma muito diferente, né? Sempre quando você se lembra de qualquer coisa, os padrões neurais dentro do seu cérebro são os mesmos da experiência daquela coisa. Né? É como se tocasse a fita, mas essa recriação, a cada vez que ela é feita, ela é um pouco alterada, deformada. Sim, quer dizer, ela já foi um pouco deformada ali, né? Tá no momento em que aconteceu, porque estava sob aquela aura, né? E ainda tem que... Quando você recapitula, você pode colocar coisas ali, né? Cada vez que você se lembra de uma coisa, você, até certo ponto, altera essa coisa. Entrando um pouco nessa linha, bastante nessa linha, inclusive, aí tem o caso do Clube da Luta, né? Que aí não é tanto de memória, mas é de interpretação da realidade. Uhum. Né? Quer dizer que você tem uma situação ali em que o plot twist, né, tal do negócio, você vê que um dos personagens não existe, né? Aquelas coisas que o Tyler faz de pequenos trotes culturais e zoeiras na rua, essas coisas são baseadas em traquinagens de uma sociedade que realmente existiu. Chamava-se Cacophony Society, surgiu em São Francisco e daí chegou a ter divisões em Los Angeles, Seattle e Portland. E eles faziam coisas do tipo comprar um ursinho de pelúcia, abrir, encher de cimento, fechar o ursinho e devolver para a loja. Para que alguém, uma criança, ao comprar o ursinho, ele viesse pesado. Ou 50 pessoas se vestirem de Papai Noel num dia que não era Natal e saírem pela rua fazendo coisas que Papai Noel não faria. Então tem uma base real ali. E também do desejo do protagonista de ser transgressor, sim, né? Sim. O Edward Norton, o personagem dele, é um cara que tem lá um emprego burocrático, que não aguenta mais, que tá oprimido por aquilo, né? E acaba projetando uma segunda identidade que é tudo que ele queria ser, né? Queria ser bonito, igual o Brad Pitt, queria rebelde, ser transgressor. O Brad Pitt tem muitas falas no filme que são antissistema, antissociedade. É muito interessante. Isso também de um complexo de identidade, um distúrbio de identidade. E outro filme que você aborda na nossa edição especial, que fala um pouco sobre essas coisas, é o Expresso do Amanhã, carinhosamente apelidado aqui entre nós de Trem da Luta de Classes. Conta um pouquinho da história desse filme. Que é também conhecido como o filme do Bong Joon-ho, o grande vencedor aí, sim, o primeiro filme de língua não inglesa a vencer o Oscar. É engraçado que o Expresso do Amanhã é o primeiro filme em inglês do Bong Joon-ho. Né? Não é que o Bong Joon-ho só fez filme em coreano na vida dele, que ele é um grande, né, que ele só faz isso, raiz. Não, ele é um baita cineasta. E já tem uma bela obra, e uma dessas grandes obras dele, pré-Parasita, é justamente o Expresso do Amanhã, um filme falado em inglês. O que você achou legal nesse, Alan? Muito legal, porque ele mostra um mundo como que é a história? Pós-apocalíptico. Então, primeiro que parte de uma premissa que é até utópica, o contrário da distopia, que é que todas as nações desenvolvidas concluiriam que realmente o aquecimento global está mexendo com o mundo, vamos tomar umas providências. Aí eles mandam, isso tudo é no prólogo do filme, eles mandam não sei o que eles espalham assim no céu, e aqui para congelar, para diminuir a temperatura de modo geral. Só que diminui demais. E aquilo vira uma nova era do gelo, todo mundo morre, acaba a vida humana, com exceção
de uma verdadeira arca de Noé sobre trilhos, que é esse trem idealizado por um cientista milionário maluco e que fica rodando o mundo gelado sem parar, porque se parar ele congela também. Só que dentro, o que é a grande sacada também? Apesar de toda essa condição, o mundo acabou, já foi o apocalipse, parece que o ser humano não aprende com as próprias lições e reproduz ali, dentro daquele microcosmo ali, daquele trem, a coisa da luta de classes. Então, quem fica lá no fundo do trem são milhares de miseráveis que se alimentam de uma gororoba feita à base de insetos, pobres, não têm acesso a quase nada, enquanto indo para o lado da frente do trem, se aproximando da locomotiva, a coisa vai melhorando de vida, tem sushi bar, tem festa, tem escola boa, vai tendo uma parte luxuosa. E aí você tem ali, né, tal, uma tentativa de revolução, né, tal, tipo... Sim. Eu acho que o Parasita é até um pouco mais inteligente que esse ponto, até um pouco mais inteligente que esse num ponto, porque o Parasita não tem muito coitadismo, né? Isso é perfeito. Exato, que os pobres ali tal, tipo, não são pessoas puras e magnânimas e incríveis. No Expresso da Manhã é um pouco mais assim, né? As pessoas lá, os revolucionários, eles são puros e magnânimos, e o pessoal dos vagões da frente são mais malvados. Unidimensionais. Isso, né? Eles vão pra frente pra fazer uma luta de classes pra tentar melhorar a condição é uma coisa deles. bastante, né, que já vai direto ao ponto. O Parasita não, né? O Parasita, eu acho que é importante a gente falar dele também, né? Tá, por motivos óbvios, né? Eu acho que ele tem essa graça, né? Tá, que você pega e você coloca, não tem um bonzinho ali no filme, né? Os pobres são aproveitadores. E uma coisa engraçada, né? Tá, que até os ricos do filme, ele só começa a aparecer ali o que seria um pouco o que seria um pouco da maldade, entre muitas aspas, deles, lá pro final, né? Quando mostra que eles estão tão alienados da sociedade, que eles estão tão alienados da realidade, né, que rola o lance lá no final, né, tal, da enchente e de que, pro pessoal de grana ali, a chuva é só um leve incômodo, pro pessoal sem grana acabou a vida deles, né. Mas tem algumas dessas alienações da realidade, acho que desde o começo, a mulher acha que o filhinho fez um desenho, é um grande artista, ela acredita na professora que diz, olha só, seu filho é um gênio da arte, por um desenho que ele fez lá, o menininho. É o que a gente vê no Instagram todo dia também, né? De gente muito rica para ter um contato com a realidade que realmente... Eu pessoalmente nem achei o Parasita bom pelo fato de ter a luta de classes e tudo mais. Mas o filme não era só isso? Não é só isso. Não, longe disso. O que eu gosto, o que eu achei interessante do Parasita é ele transitar por vários estilos, né? Assim, é um filme que tem um pouco de comédia pastelaço, tem um pouco de aventura, tipo Goonies, tem drama, e culmina no terror coreano, né? Verdade. A Coreia tem uma bela escola de filmes de terror e o filme culmina nisso quase como uma homenagem ao próprio cinema coreano em si. Eu acho que tá aí mais a maturidade do filme. Acho que a parte da crítica social foda, não ligo muito pra isso, mas respeito quem liga, a começar pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Só devia ligar entendendo que esse filme trata a luta de classes dessa forma, sem preto e branco, né? Tem com muitos tons de cinza no meio, assim. Exato. Bom, e pra quem mora em São Paulo ali e tal, foi até irônico, né? Que no dia o Parasita ganhou o Oscar, né? 1h30 da manhã, hora local, 6 da manhã, São Paulo estava debaixo d'água e ninguém podia trabalhar. E de uma parte ali até menos, né? Você teve desastres também, né? Você teve um monte de deslizamento, um monte de gente perdeu. Ninguém morreu, né? Tá, ainda bem.
Mas aí você teve uma série de desastres. Mas teve umas cenas meio Parasita também, né? De pessoas comentando no Twitter uma coisa que viralizou da pessoa que perdeu o Lamborghini porque encharcou a garagem dela. Essa era a montagem. Aquela história tá meio mal contada. Era um cara que estava com aquele carro sem seguro na garagem do apartamento dele. Ele aparentemente não tem renda para ter aquele carro. O carro pertencia a uma empresa que iria fazer um reality show sobre a tunagem do carro, que ninguém se sabe para qual canal, com qual orçamento. Ele tinha roubado um Lamborghini, basicamente. Bem, isso... Não, tô brincando, né, tal. Mas que surreal, eu achava que era montagem até. É uma história que deve ter outras camadas e que naquele turbilhão todo de reportagens sobre enchente, ninguém foi atrás, né? Mas pode ser que tenha uma boa história. Que sensacional. Então... É o Parasita brasileiro, né? Tem que ter um jeitinho, uma farsa aí por trás, né? Mas é isso. Então, pra gente encerrar coisa toda aqui, vamos só pegar um filme que cada um de vocês ali tá, um filme mais recente, né? Que cada um de vocês acha que seja inteligente. Você, Bruno, você tem algum? Qual mais recente? Muito recente ou vale... Não, pode ser, não precisa ser recente então, pode ser qualquer filme. Eu ia falar um muito recente, 1917, mas que é super legal e demais e tal, mas essa nossa conversa me lembrou, tem muito a ver com um filme que eu assisti no fim de semana, e é de 2017, tem 3 anos. Super recente. Chama O Bar, é um filme espanhol que umas pessoas entram num bar, uma delas sai do bar, toma um tiro, ninguém sabe de onde vem o tiro, aí um segundo sai para acudir, ele toma um tiro também, e daí as outras 8 pessoas ficam voluntariamente presas dentro do bar e não sabem o que está acontecendo, estão sem sinal de celular, a televisão não fala, mas daí a rua fica deserta, começa um incêndio e eles começam a enlouquecer em teorias sobre o que poderia estar rolando, e no final do filme eles descobrem o que estava rolando, e é uma coisa muito mais louca do que qualquer teoria. É bem legal, tem no Netflix. Pô, sensacional, porque tipo, o Bar, ele tava meio parado no meu Netflix, e eu tava meio na dúvida, assim. Tava na fila. Então, mas tá meio parado, sabe? Que eu sempre passava ali e falava, pô, vou ver... Legal. Putz, não sei. Aí abri o IMDb, vi umas pessoas falando... Então parei, mas agora eu vou ver. Agora que você falou, então eu tenho uma pessoa de confiança aí e tal, já recomendando. Eu ia recomendar o Joias Brutas, que é um filme que tá na Netflix também, porque é super fácil de achar, né? O Joias Brutas é um filme com o Adam Sandler. Ele não é assim, putz, meu Deus, que inteligência. Ele é até um filme meio histriônico, todo mundo fica gritando o tempo inteiro, dá uma dor de cabeça do cão. Mas ele é interessante ali e tal, porque ele é tipo uma peça de teatro. Ele não é... É um filme que parece muito... Tem outros filmes que parecem teatro, tipo o Closer, lá com a Natalie Portman, né? Que acho que até era uma peça de teatro, né? Mas esse daí, o Joias Brutas, ele realmente parece muito uma peça de teatro no bom sentido. É um filme que não tem muita firula, é bem direto ao ponto, e você vai conhecendo, tudo que você vai fazendo ao longo do filme é ir conhecendo o personagem, conhecendo as piras dele, até um final surpreendente. Mas é isso, acho que a inteligência do Joias Brutas com o Adam Sandler ali, que obviamente, né, tá fazendo um papel dramático aqui, e que ganhou o BAFTA, né, de melhor ator por esse papel. Essa é a grande graça dele, né, tal, de realmente ser... A inteligência ali tá na simplicidade. Então, mas o que eu gostaria de colocar é tipo assim, pô, você tem Netflix... Faz o seguinte, cara, coloca no search lá, na busca, na lupazinha, escreve Oriol Paulo, é um diretor roteirista espanhol, que o cara só tá fazendo filme muito inteligente. Tem vários. Eu gostaria de tirar um pedaço do meu cérebro pra esquecer dos filmes dele e assistir de novo, só pra ter o prazer de novo. Ele chama Oriol Paulo, e os filmes mais recentes dele, né, tal, são o Contratempo, El Contratiempo, O Corpo, El Cuerpo e o Durante a Tormenta. Então, poxa, dá uma olhada nesses 3 que eu recomendo. Vamos lá, Lê. Eu também mudei de ideia aqui ao longo da nossa conversa,
Pra falar de um filme recente, acho que 2016, tá bem recente, que é o A Chegada, do Denis Villeneuve, que fala de uma tradutora, uma linguista que é chamada pelo exército para ir fazer o meio de campo entre o exército americano e espaçonaves e alienígenas que acabaram de pousar na Terra, e eles não sabem quais são as intenções desses alienígenas, né? Se eles querem destruir o mundo, querem falar com os nossos líderes, ou se não, se eles têm alguma outra intenção. E é muito bacana porque isso fala um pouco ele se baseia na teoria do relativismo linguístico, de que quando você aprende uma língua nova, isso molda a sua mente. Os alienígenas, diferente da gente, não pensam de uma forma linear, com passado, presente e futuro. Conforme essa linguista, essa tradutora, que é a Amy Adams, está excelente no filme, vai se aprofundando na linguagem dos alienígenas, aquilo vira para ela também uma realidade. Ela começa a enxergar aquele tempo de uma forma, mais ou menos como o Versinhace acabou de falar, de como se fosse um retrato em que todas as imagens já estão impressas. Então, para o espectador é uma experiência muito rica, de que você às vezes não sabe o que é presente, o que é passado, se o que ela está pensando ela já viveu, se vai viver, ou se é um sonho dela. E isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que os filmes inteligentes, eles não têm que entregar tudo mastigado para o espectador. Ele tem que fazer o espectador pensar um pouquinho, tem que ser aberto um pouco para a interpretação dele. O Alfonso Cuarón, que está nessa lista dos melhores filmes aí com Filhos da Esperança, ele fala um pouco disso, que ele fala que não interessa para ele filmes que já entregam tudo de mão beijada, que o que interessa para ele são filmes em que o grande cinema está à frente da narrativa. Assim. Legal, então eu espero que aqui no podcast a gente também não tenha entregado tudo tão mastigado assim. E é isso, poxa, acho que deu pra gente falar de vários filmes aqui, vários que eu adoro, a gente tem, acho que os três aqui tem até um gosto parecido. Fica a recomendação aí, tá? Se você que tá ouvindo tem algum filme aqui que a gente falou que você não assistiu, poxa, vai lá e vê. Desculpa se entrou algum spoiler muito indevido. Então é isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ale. Obrigado eu pela oportunidade aí de falar desse especial. E são 50 filmes, então tem muito mais aí pra você ler aí na revista. Obrigado. Tentem descobrir o que significa o monolito do 2001. É isso aí. Quem descobrir o que significa o monolito ganha um monolito da Super aqui. Então é isso aí. Até o próximo dossiê. Obrigado, gente.